E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai ler aqui o relatório do XP-ML11, ou para os mais íntimos, o XP-MOLs, tá bom? Então vamos aqui a um fundo de shopping, como você pode ver aí. Para quem não conhece, né, aqui tem um objetivo do fundo. O fundo tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers. É um fundo aqui que iniciou em 2017, negociado com o ticker XPML11 e tem um patrimônio de 6 bilhões de reais. É um baita de um patrimônio. Eu tenho aqui o histórico do fundo, ó, de quando ele surgiu. O patrimônio inicial era menos de 250 milhões e à medida que o tempo foi passando, e claro, várias emissões depois, o fundo chegou a 6 bilhões de patrimônio. Eu honestamente tenho uma restrição com fundos com patrimônio muito baixo, então eu tenho preferência por fundos maiores, por N motivos, tá? Mas, por exemplo, um fundo com patrimônio maior implica que ele pode diversificar muito mais, certo? Não que um fundo com 500 milhões não possa, pode diversificar também, tá? E deve, mas se é 6 bilhões, ele pode, bom, diversificar bastante, conseguir boas taxas, conseguir menos risco, tá? Então, assim, um fundo com maior patrimônio, ele tem essas possibilidades. Vai conseguir? Não sei, depende da gestão. Mas um fundo com muito patrimônio tende a ser melhor nesse sentido. Aqui a gente vê que a gestão do fundo é feita pela XP, a administração também. Então, se você tem alguma questão com a XP, já sabe, é tudo da XP aqui, tá? Tudo organizado e gerido pela XP. É um fundo da XP. A taxa é 0,75%. Não é uma taxa tão grande, acho uma taxa até razoável. Aí aqui, a gente começa no relatório pela parte dos comentários do gestor. É interessante que você leia, e eu aconselho sempre que todo mundo leia, realmente, que todo mundo leia essa parte. Por quê? Porque você consegue ver como o gestor pensa aquele momento do fundo. Vou dar um exemplo. Uma característica dos fundos de shopping é que a movimentação aumenta em datas comemorativas, como por exemplo Dia dos Namorados, Festa Junina, são datas que todo ano tem. Então, o gestor ele explica aqui, né, que são os principais eventos que atraem fluxo de veículos e pessoas nos meses de junho. Então, à medida que você vai lendo, você vai entendendo a cabeça do gestor. Ele diz aqui, ó, que houve um aumento de 9% no faturamento no setor varejista, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Aqui também ó, ele fala dos cinemas, né, que houve um destaque positivo, principalmente porque teve filme blockbuster. E aqui vai uma tese que eu tinha, né, e eu ainda acredito nela, que assim, shopping ele é muito dependente tanto das datas comemorativas quanto dos cinemas. Pense o seguinte, tem um movimento contínuo de pessoas no shopping, independente de data comemorativa ou de cinema. Tem aquela quantidade de pessoas que vai naturalmente, uma média ali por dia ou por semana. Só que sempre quando tem datas comemorativas, a quantidade de pessoas que vai ao shopping aumenta. Quando tem filmes grandes e filmes bons sendo lançados, a quantidade de pessoas que vai também aumenta. Agora, imagine que todo mês está lançando bons filmes, como era o caso até poucos anos atrás, acho que de 2010 até ali 2017, sei lá, 2019, até o último Vingadores, para ficar mais tranquilo aqui da gente imaginar, 2019, se não me engano, tinha bons filmes todos os meses, seja de heróis ou outros, tinha bons filmes todos os meses. Agora a gente está numa crise cinematográfica e temos poucos filmes bons, com exceção, uma ou outra aí. Isso, consequentemente, diminui o fluxo de pessoas no shopping. Porque tem pessoas que compram e gastam dinheiro no shopping quando aproveita para ir ver um filme, tá? Então, é uma tese que eu já tinha e cada vez eu acredito mais nela. Mas veja, você tem que ler isso aqui para ir entendendo como é a cabeça do gestor. Ele vem falando aqui de alguns indicadores, a venda por metro quadrado e o NOI, que aumentou 16% e 13% respectivamente. Só que ele também vem explicando que esses valores não estão lá nos indicadores. Por quê? Porque esses valores aqui já incluem ativos que não estavam
eh, no portfólio do fundo no ano passado, tá? Aí aqui ele fala que concluiu a aquisição do JHSF, né, numa parte do shopping. E aqui ele vem, então essa parte foi a que mais agradou às pessoas que investem nesse fundo, que é onde ele mostra a relação do caixa com as dívidas. Aqui embaixo a gente vê a distribuição, ele distribuiu aí 92 centavos. Ah, a gente percebe que a distribuição foi de 50 milhões, mas que o resultado foi de 44, tá? E é importante a gente acompanhar isso, porque a gente vai ver lá na dívida que o caixa está bacana em relação à dívida, só que se ele for queimando o caixa com distribuição, em relação à dívida, isso não vai ser tão legal, tá? É óbvio que a gente pode ir pagando a dívida ao longo do tempo e etc e tal, e tirar apenas aquilo que for possível. Mas é bom a gente ter cuidado e ficar observando. Aqui tem algumas outras informações interessantes, tá? Vamos aqui, pronto. Aqui foi a parte que o mercado gostou muito, que é o cronograma aqui das dívidas. Aqui a gente tem o valor do caixa, certo? E aqui a gente vê as dívidas menos 30, menos 412. E aqui é a situação do caixa em 2024, quando encerrar 2024. Se nada mudar, tá? Se nada mudar, e ele até explica aqui, que é que os valores expostos acima são estimativas e não consideram o custo de impostos ou reajustes. Então, se nada mudar, o caixa ainda termina 2024 com esse valor aqui, tá? E 2025, se nada mudar, termina com esse valor aqui. Não se sabia exatamente qual seria a situação do caixa no final do ano, baseado nas dívidas que o fundo tinha, né? Então, é importante que esse gráfico esteja aí. E no relatório anterior não estava. Isso foi muito bom para o mercado, a galera elogiou muito no YouTube, etc. Tá? Porque agora a gente consegue ver as dívidas e aqui, ó, você consegue fazer a conta. 15 milhões aqui, ó, tem 15 milhões aqui, você consegue ler direitinho e entender. 30 milhões aqui, 30 milhões aqui. hum, Aqui tem, ó, 53 milhões. Está aqui, ó, 53 milhões. Esse 412 aqui, ele não está aqui porque se você pegar 412 e somar aqui, ó, 412 é dos SN, se você somar com isso aqui, vai dar exatamente esse valor. Em resumo, não vou detalhar, tá? Mas você pode dar uma lida e entender bem o que está acontecendo. O importante daqui é a gente ver que o caixa do fundo, ele é suficiente para arcar com as despesas e com as dívidas, aliás, que o fundo tem. Isso é uma coisa excelente. Mostra que o fundo está até tranquilo, desde que não estrague esse caixa, né? Desde que não jogue fora esse caixa. A gente pode descer mais um pouco. Aqui a gente vê o resultado final, né? A gente pode ver que a receita de locação, obviamente, é a maior, né? Óbvio. O fundo tem toda essa questão de imóvel aí, ou melhor, de shoppings. A evolução do valor da cota, tará, tará, liquidez. Aqui a gente vê que é uma liquidez média diária de 200, ou melhor, 12 milhões. Então, assim, se precisar sair desse fundo, é tranquilo, porque 12 milhões de liquidez é uma baita liquidez. Rentabilidade, a gente pode ver aqui que a taxa de retorno, taxa interna de retorno no mês foi de 8,25, é uma boa taxa. Já quanto à carteira, a gente vai fazer aqui uma análise, deixa eu aumentar aqui, a gente pode ver o seguinte, ó, 71% do patrimônio do fundo está em imóveis, 23% em caixa, que é aquele valor que a gente viu lá no gráfico, certo? 3% em FIIs e 1,8% em CRIs conversíveis. Ou seja, a maior parte do patrimônio está assim em, em fundos imobiliários, ou melhor, em imóveis e uma parte significativa também em caixas, certo? Aqui tem alguns CRIs que o fundo paga mensalmente, né, algumas obrigações. Aí esse gráfico aqui, ele mostra o fluxo de amortização estimado, consolidado do XPMOL, considerando obrigações descritas na tabela, certo? Aqui o fundo vai pagar no final de cada ano, certo? Essa quantia aqui, ou seja, está dentro, do razoável. Mas também não está tão tranquilo a ponto de o fundo começar a fazer besteira, não. Porque se gastar boa parte daquele fundo, daquele caixa, isso pode inverter de tranquilidade para perigo, né? Então tem que ter cuidado. Aqui são alguns indicadores, né? A gente vê aqui que as vendas na mesma loja, comparado no mesmo período do ano anterior, aumentou. A gente vê aqui que
A receita operacional líquida deu uma diminuída comparado ao mesmo período do ano anterior. As vendas por metro quadrado também deu uma queda, né? Que é isso que ele fala lá no início, que os valores mostrados lá iam estar diferentes, porque já inclui aqueles valores os imóveis que não estavam no portfólio em 2023. A gente vê aqui que o fluxo de veículos aumentou, tarará. A gente pode ver aqui, ó, vacância. Aqui é um ponto importante para a gente olhar, porque a galera confunde muito isso aqui, ó. As vendas por metro quadrado. Tá aqui, a gente pode ver que houve uma queda, né, do mesmo período do ano, de junho de 2023 para junho de 2024, que mostrou ali no gráfico. E esse gráfico aqui é que eu considero importante. Por quê? Olha só, a vacância do fundo ela permanece ali entre 5,5 e 4,5. Muita gente não gosta dessa vacância, mas na verdade, para um fundo de shopping, gente, isso é muito bom. Por quê? Pensa o seguinte, se um fundo de um shopping ele é mal localizado, ele vai ter dificuldade de conseguir inquilino. Se ele é bem localizado, ele vai cobrar mais caro e não será todo inquilino que vai conseguir pagar um aluguel ali dentro daquele shopping. Então, a dinâmica do fundo muda muito, certo? A dinâmica do fundo muda muito. Isso faz com que o gestor tenha, sim, que usar de algumas estratégias para conseguir inquilinos. Uma taxa de 4,5% de vacância, ela é baixa. Ela é baixíssima. Para um fundo de shopping, você vai olhar outros fundos aí, tem uma taxa muito maior. Inadimplência, 1,8 para mim é aceitável, tá? A gente vê aqui, em relação ao portfólio do fundo, ele tem 23 shoppings, mas na verdade ele não é dono totalmente dos shoppings. A gente pode olhar aqui que a área bruta, a área própria do fundo, aliás, é 290 mil metros quadrados, é aquilo que é de fato do fundo, porque ele não é detentor de 100% dos fundos que tem na carteira. A gente vai ver aqui que alguns fundos representam um peso maior quanto à receita daquele fundo, tá? A gente pode ver aqui também, cadê? Aqui, ó, quanto à diversificação do fundo. Boa parte dos shoppings fica no Sudeste, faz sentido, é a maior região do país. 14 no Nordeste, 7 e 4 aqui. A gente vê aqui que são administradoras diferentes, né? E também bem diversificado, apesar de estar concentrado aqui nessa administração, mas ainda assim tem bastante diversificação. Cadê? Pronto. Aqui embaixo a gente pode ver um pouco sobre os, os imóveis, tá? E o que eu quero dizer com ele não possui, cadê? Tá aqui, 100% do fundo, é isso aqui, ó. Vou aumentar aqui. Ó, nesse shopping Cidade Jardim, ele participa em 19%. Aqui no shopping Cidade de São Paulo, ele é dono de 40%. Aqui no Tietê, ele é dono de 90%, jamais. Aqui é dono de 25%, ou seja, ele não é dono totalmente de todos os shoppings, tá? Então depois você dá uma olhada e etc. Bem, gente, esse é um fundo de shopping, tá? Bem interessante para ser analisado e avaliado. Vimos hoje o XPML11 e até a próxima. Valeu, fui.